No artigo anterior falamos sobre como usufruir de modelos de maneira mais informal, onde é uma solução simples, prática para o dia a dia, especialmente quando estamos tratando apenas de arquivos fontes e formulários. No entanto, a informalidade ele tem o seu preço. Você pode ter uma má documentação, uma má organização de arquivos. Por isso, ao lidar com formulários, modelos e unidades, que são modelos também, de maneira informal, você precisa ser uma pessoa organizada, documentar bem os seus arquivos, para você poder usá-los como modelos e não se atrapalhar depois. Se você preferir algo mais organizado, você pode ir para os modelos formais. Formais quer dizer que o seu Lazarus, a sua ideia de Lazarus, já reconhecerá uma unidade ou um formulário como sendo um modelo. Quando você vier aqui em File, você for aqui em New, os seus modelos eles vão estar categorizados aqui em Templates, tá bom? Então eles serão reconhecidos, ok? Então vamos iniciar agora falando sobre criando modelos formais de projetos para a IDE. Antes de prosseguirmos no artigo, deixa eu explicar para vocês uma página que eu criei que pode ser bastante prático para qualquer um que esteja iniciando com Lazarus. Chama-se Lazarus IDE Guia de Sobrevivência. O link está na descrição, tá? Como diz o prefácio aqui, o objetivo dessa página é ajudar programadores iniciantes ou avançados que estejam interessados em aprender Pascal usando a IDE do Lazarus. A ideia do Lazarus era bastante intuitiva, né? Mas alguns não se concentram em aprender todos os recursos que a IDE possui. E por isso acabam perdendo tempo em coisas repetitivas que a IDE resolve de uma maneira elegante. Ou pior ainda, por não saber todos os recursos que a IDE possui, acabam fazendo as coisas do jeito que estavam acostumados numa linguagem anterior. Os artigos, como poderão notar, eles estão em ordem de aprendizado. Ou seja, você deve lê-los na sequência, porque os desafios vão subindo de nível. Então você começa na instalação, no ambiente Windows ou Linux, vai passando pela seção de coisas essenciais, e quando eu falo essencial não quero dizer básico, a personalização de todas as coisas que existem na IDE, como fazer o debug, ou a depuração, a instalação de pacotes, que são os complementos, a respeito dos relatórios e depois termina com produtividade. Há outras sessões, mas daqui em diante elas não precisam ser mais lidas na sequência. Você poderá ver conforme a sua necessidade. Vou falar, por exemplo, de conexão ao banco de dados, usando Image List de maneira adequada, várias formas de usar o Combo Box, o componente Zeus, ferramentas de relatório, como criar, por exemplo, ferramentas de logger, e threads, Então, ali em diante você não precisa mais ler na sequência depois da seção produtividade, mas até produtividade você pode ler todas as páginas na sequência porque elas fazem parte do guia de sobrevivência. E isso vai te ajudar muito no aprendizado dessa grande IDE que é o Lazarus. Ok, então vamos prosseguir. Antes de falar sobre modelos formais, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui em Packages, aqui em Install Uninstall Packages, você tem um pacote que já está instalado no Lazarus, chamado Project Templates. Esse camarada aqui, é ele que dá o suporte a templates para vocês. Por que eu estou explicando isso? Ele já está previamente instalado, pelo menos foi o que eu percebi na versão 2.02 e nessa 2.2. Tá? Ele já vem previamente instalado, então você não precisa instalá-lo, mas você pode removê-lo. Tá? Mas é bom você saber que esse suporte existe apenas por causa desse pacote que está na sua IDE. Tá bom? Se alguma coisa funcionar errado, talvez você tenha que olhar para esse pacote aqui. Tá bom? Ok.
Agora que você já sabe o nome do pacote que é responsável pelo suporte a templates, templates é um nome em inglês para modelos, esses modelos formais, tá? Agora nós vamos aqui em Tools, vamos aqui em Project Template Options e você vai indicar aqui uma pasta ou um diretório onde ficarão os seus modelos, tá? Essa pasta que ele traz normalmente é a pasta de instalação, de onde o Lazarus foi instalado, ou o perfil do seu usuário. No Windows vai estar lá dentro do C2./users, né? Nome do seu perfil vai estar lá. Tá? Mas tome muito cuidado se você usou um outro instalador, por exemplo, FPC UpDeluxe. Se você usou esse instalador, excelente instalador, para instalar o seu Lazarus, provavelmente essa pasta template aqui está ajustada para o próprio diretório de instalação do Lazarus. E isso pode ser um problema, como você, por exemplo, está vendo aqui, ó. Por quê? Porque se eu resolver remover o Lazarus 2.2 do meu computador, no Windows, se você tem um instalador, ele vai estar lá em arquivos de programa e a pasta templates não vai estar lá. Mas no Linux ou instalações via FPC UpDeluxe, ele pode estar no mesmo diretório onde estão os binários. Né? Aí você quer remover essa pasta aqui, você remove sem se preocupar que a pasta template estava lá dentro também. Então não é uma boa ideia você manter um template dentro da pasta do próprio Lazarus. Então qual é a minha recomendação? Se você tem uma pasta de projetos, eu tenho ela, olha só. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura de uma pasta de projetos minha. Então eu tenho aqui, ó, uma pasta de projetos, né? E eu vou criar aqui uma pastinha, né, chamada templates, tá bom? Ela fica junto com os projetos, né? E você tem ela. Eu, para ficar bonitinho, vou colocar assim, Last Templates, tá ok? Ótimo. Agora vamos dar um Ctrl L aqui, vou copiar essa pasta, né? E vou definir ela aqui, tá bom? Agora todos os meus modelos ficarão nesta pasta, tá? Opa, Last Templates, isso. Ficarão nesta pasta aqui. Tá? Se você trabalha sozinho, tudo bem, pode apontar para a sua própria unidade. Mas se você é uma equipe, você pode apontar para uma pasta localizada na rede. Tá? E se você tem essa opção de colocar na rede, faça com que essa pasta tenha um repositório do tipo Git. Você pode criar um repositório Git do tipo Berry, né? Para fazer com que centralize as modificações num repositório na rede, né? E as pessoas podem fazer um git push, né, para o seu drive local. Eu acho isso muito mais sensato do que apontar uma unidade na rede, tá bom? Então, se você tem habilidade com Git, cria na sua unidade de rede um repositório do tipo Berry, né? E aí pede para os seus programadores, né, fazer um git push, né, para a sua unidade local, tá bom? Eu acho isso mais produtivo. Ok, agora eu simplesmente clico OK aqui e eu vou fechar o Lazarus. Tá? Eu vou fechar o Lazarus por quê? Porque aquele diretório, ele é apenas lido, né, vamos lá novamente, Tools, Project Options, né, ele só é lido na carga do Lazarus. Se você modificar aqui, ele não faz a releitura. Tá bom? Então vamos lá, vamos fechar. Então vamos começar agora. Então a primeira coisa que a gente deve criar e confirmar é se essa pasta que nós escolhemos, ela está vazia. E o que acontece? Toda vez que você carregar o Lazarus, ele vai olhar para essa pasta templates e aí ele vai observar os modelos existentes aqui. E para que isso aconteça, existem algumas regras. Por exemplo, dentro dessa pasta Last Templates aqui, que nós definimos como pasta de modelos, você vai ter que criar uma subpasta para cada modelo. Então vamos criar aqui uma pasta chamada básico,
tá bom? Básico, tá ok? Criei, ótimo. Agora, quando carregar o Lázaro, ele vai vir uma pasta aqui. Aí ele vai olhar para dentro dessa pasta e ele vai procurar um arquivo especial, um arquivo chamado project.ini. Ele existe? Não existe, ele vai ignorar essa pasta. Então vamos criar aqui um arquivo então. Vamos dar um Alt F2 aqui, deixa eu carregar aqui o gedit. Se for o Windows, você vai usar o bloco de notas normal, tá gente? É Linux aqui, mas se fosse o Windows não mudaria em nada, o processo é o mesmo. Esse arquivo aqui, ele tem algo que é básico nele. Se você for lá no meu site, né, nesse link aqui, ó, que eu vou postar aqui para você, ó, nesse link aqui, você já vai ver um arquivo pronto, tá bom? Esse arquivo pronto, né, já traz um molde de como deve ser um project.ini, tá? Então eu não vou, para apressar aqui, eu já vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Ó, puf. Ele é um arquivo formato .ini, tá? Então ele tem uma seção e tem as variáveis. Então aqui tem a variável name. O que a variável name define? Ela define um nome, como ele vai ser listado, né? Quando você carregar o Lazarus. Quando você vier aqui no Lazarus, né? Não vai ter modelo nenhum, mas já tem um diretório. Olha, só tem... Olhe para isso aqui, tá? Esse new aqui tá vazio, não tem... Depois do new tem o open. Guarde isso, porque depois isso aqui vai mudar. Então, o que acontece? Você vai olhar aqui nesse new aqui, nós temos o nome, ó lá, do modelo, tá vendo? Esse aqui chama Application, esse chama Simple Program, Console Application, Library e assim por diante. Os nossos modelos estarão nessa seção, Template Projects, tá? E a mesma coisa, o nome que eu defini aqui é como vai ser listado aqui. Então, projeto básico, data mole mais TDI. Tudo bem. Autor, aí o seu nome, tá bom? Tá? Description vai aparecer desse lado aqui, ó. Description, tá vendo? Description, aqui, ó. Description. Tá? Recurso é quando você começar a pegar esse diretório aqui e criar os seus modelos, você pode criar também subpastas. Então, o recurso igual a 0 significa que ele não vai copiar subpastas que houverem dentro, tá bom? Se tiver que copiar, você só usa a palavra tá bom? Existem alguns projetos que às vezes você coloca imagens, AVIs, né, animações, GIFs, e aí você precisa trazer isso para o projeto também, então você troca 0 por 1, tá bom? Nesse exemplo eu vou colocar 0. E exclude são arquivos que, se forem encontrados naquela pasta, devem ser ignorados. Eu coloquei o básico aqui, um .git ignore, né? Caso esse projeto que você crie tenha, né, como base, né, alguns arquivos do Git que devam ser baixados de algum outro lugar, né? O git ignore não deve ir junto, tá bom? E um arquivo leame.txt. Modelos, é sempre bom você descrever dentro do diretório deles um arquivo leame.txt explicando para que aquele modelo deve ser usado, tá bom? Se você trabalha em equipe, isso é importante. Aí você tem esse arquivo, ótimo. Então você dá um salvar. Salva onde? Você vai salvar naquela pasta que nós criamos aqui os modelos. Aqui, ó, Last Templates, Proj básico. E eu disse para você que ele tem que se chamar como mesmo? Isso mesmo, project.ini. Tá? Salvou, salvou. Note que agora ele vai aparecer aqui, ó. Mas olha só, se eu der um File, New, não mostra. Isso acontece porque ele só lê esse diretório uma única vez, quando o Lázaro está sendo carregado, não mostra depois. Então, se você quer que ele seja exibido, ó, vamos dar um File aqui, ó, vamos fechar, vamos carregar ele de novo. E agora você vai ver algumas diferenças. Você lembra que do New já partia para o Open. Agora você tem o New Project from Template. Olha lá. Olha para que serve aquele name, tá vendo? E ele vai aparecer agora aqui também. Mas se eu criar um projeto aqui, vai dar falha. Por que vai dar falha? Porque vai aparecer coisas aqui que não tem como eu prosseguir, né? Eu vou criar aqui uma pasta teste. Criar em qual pasta? Eu vou criar aqui
aqui uma pastinha chamada teste, e se você vai ver que vai falhar. Vou abrir, vou dar um ok, puff. Por quê? Porque aquela pasta de modelo está vazio, não há nada para ser copiado. Né? Mas se você olhar aqui, está vazio. O que tem aqui? Nada. Né? Então vamos agora começar a popular ela. Né? Primeira coisa que você deve fazer é saber que modelos trabalham com variáveis. Então tem que criar uma seção chamada Variables aqui. E existem duas variáveis, né, que você não precisa definir aqui, que elas existem. Eu vou colocar elas aqui apenas por caráter didático, tá? Mas elas, lembre-se, elas não são necessárias. Uma é chamada Project Dir, que é o diretório do projeto, onde o projeto ficará. E uma outra é Project Name, né? Como se chamará o projeto. Então, o que eu faço? O que essas variáveis, como é que elas funcionam? Elas funcionam assim, você vai popular esse diretório aqui com várias unidades e formulários, né? Onde ele encontrar essas variáveis ou esses nomes, ele vai fazer uma substituição, ele vai fazer um search replace, tá? Então, o que você deve saber? Eu vou arrancar Project Dir, que eu não sei exatamente porque ela existe, tá na documentação, mas ela não é usada para nada, tá? Mas Project Name é. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu Project Name e vou criar um projeto vazio. Então vamos carregar o Lazarus aqui de novo. Vamos criar o nosso primeiro modelo, tá? Imagine que eu não tenho nada aqui, vou dar um Close, tá? Close Project. Vou dar um New Project aqui, vou escolher aqui uma aplicação vazia, tá? Pronto, é isso que você tem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar minhas variáveis aqui, tá? Nesse project.in. Quais são algumas? Bom, Project Name, como eu disse para vocês, ela já está definida dentro do próprio componente, né? Você não precisa criar ela, definir ela. Então eu vou tirar. Que outras variáveis você vai precisar? Eu vou criar aqui duas que eu vou copiar e colar para adiantar, né? Uma que vai ser usada para chamar a unidade principal, né? Então, nome para o arquivo.in, e note que aqui tem uma barra de pipe. Essa pipe aqui vai definir como vai ser o nome dessa unidade a princípio, né? Quando você carregar esse modelo, ele vai perguntar qual é o nome para o arquivo.unit.pass, né? E já vai aparecer esse nome, né? Qual é o nome do formulário, né? Já vai aparecer esse nome já pré-definido. Fica mais fácil quando mostrar na prática. Vamos ver como é que funciona? Vai funcionar assim, ó. Então eu digo que a unit tem que se chamar esse nome. Então o que eu faço? Aqui no meu projeto vazio, eu vou dar um salvar como, ó, save as, nesse projeto básico aqui. Como é que vai se chamar o projeto? Lembre que eu disse que tem uma variável chamada Project Name, né? Então vamos chamar Project Name aqui, né? Só que como é que o sistema vai saber que é uma variável? Você tem que colocar, isso é padrão, 2 underlines antes, 2 underlines depois do Project Name. Tá vendo? Só isso. Tá bom? Então esse é o Project Name. O projeto vai se chamar esse e ele está no diretório do modelo Proj básico. Salvei. Ótimo. Como vai se chamar Unit 1? Novamente, vamos aqui no arquivo gedit. Eu disse que a unidade vai se chamar na main unit. Então, eu vou dar underline, underline, main unit, underline, underline. Novamente, onde o programa encontrar essas variáveis, lembra o que eu disse? Ele vai fazer isso mesmo, ele vai fazer uma substituição, né? Então, a ideia é essa. Muito cuidado aqui com o ponto, né? Se você errar o ponto no lugar, às vezes eu não consigo ver aqui no meu monitor, né? Salvei. Ótimo. E eu tenho também aqui um main form. Como é que vai chamar o formulário? Então, se eu der um F12 aqui e ver o formulário, ele tem um nome, não tem? Se eu deixar assim, estático, ele vai chamar, toda vez que você criar o formulário, ele vai chamar form1. Eu não quero isso, eu quero que o meu modelo, esse daqui, siga uma variável. Essa variável aqui, main form. Pronto, ótimo.
Digamos que esse meu projeto também tenha um data module, né? Eu posso criar aqui um new, vou colocar aqui um data module, tá? E eu vou usar isso como modelo também. Então, novamente, vamos replicar isso daqui, né? Essas variáveis aqui, vamos chamar main data module unit dm, né? Nome para o data module principal, para a unidade data module principal. Eu gosto de chamar de U principal, aliás, D principal, tá? E main dm for, tá bom? Pronto. Nome do formulário data module e chamo ele de dm, só dm. Pronto, já temos duas formas. Agora aqui, esse data module, ele vai se chamar então save as, underline, underline, pronto, main dm, underline, underline. Salvo aqui, proje básico. Ok, eu disse que o data module tem um nome também, né? Em vez de chamar ele data module 1, vamos chamar ele de main dm form. Pronto. Pronto. Ótimo. Agora eu tenho um arquivo de projeto, eu tenho um arquivo de unidade e eu tenho um arquivo dm. Vamos só popular aqui, só para dizer que ele não veio vazio. Então aqui no main dm, vou colocar um main menu, né? Vou colocar um action list, né? Agora dentro do action list vamos colocar uma opção de saída, né? Act sair, né? E vamos colocar a opção aqui de close, ok? E aqui no main menu vamos criar uma opçãozinha para nosso programa, né? Vamos ter o Capture limpa. Vamos colocar aqui travessão. Opa, Capture. Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein, Gladys? Vamos lá, aqui vai ser o menu arquivo. Né? E aqui nós temos o action para sair. Tá, ok, feito. Aqui, deixa eu colocar sai, pronto. Ai, ai. Passada a burocracia, pronto, já temos uma tela principal. Aqui no DM a gente pode colocar aqui alguma coisa da palheta, né? Para conectar a base de dados, tá bom? Pronto, já tem alguns componentes aqui só para a gente entender o método. Pronto, salvei todo esse projeto com o modelo. Mas note como ele se chamou. Nome do projeto, Project Name. Né? Novamente, é referenciando as variáveis aqui. Tem uma variável chamada Project Name, né? Ela é oculta porque ela sempre existe. Lembra que eu falei, Project Name e Project Year já existem aqui. Você não precisa referenciar. Tá? Uma variável chamada MainUnit, né? MainUnit, MainDM, então os arquivos, tá vendo? Todos eles aqui. Vamos fechar agora e vamos salvar esse arquivo. Salvei. Agora note o que vai acontecer. É bom entendermos isso direito, né? O que o Lázaro vai fazer quando você criar um projeto baseado nesse modelo Proj básico? Ele vai pegar as variáveis que estão dentro desse arquivo project.ini, vai decorá-las, né? E vai fazer uma macro substituição nos nomes e nos conteúdos desses arquivos. Porque se você abrir, por exemplo, um mainUnit.paz, o que você vai ver? Você vai ver um mainUnit aqui também, ó, essa variável será trocada. Então, onde o sistema encontrar isso, ele vai substituir por isso. Né? Tá? Então, é isso que vai ser feito. Ah, isso aqui também vai ser trocado? Também vai ser trocado. Ó. Onde houver esta referência, será trocada por essa daqui, tá? Então, se você olhar o arquivo de formulário, a mesma coisa.
como é que tá lá? Tá main form aqui, tá vendo? Não é essa variável que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai fazer essa substituição, ó. Tá aqui de novo, tá vendo? Pelo nome que você for dar. For dar? Como assim? Já não tá dado? Não, não tá. Isso daqui, project.in, tem essas variáveis padrão aqui, mas elas terão de ser confirmadas quando você escolher o modelo, tá? E o DM aqui, ó, de novo, ó, o arquivo de formulário LFM, ó, tá aqui, ó. Ó, aqui eu encontrei um erro, ó. Parece que eu não usei underline, tá vendo, ó? Vai dar problema. Então o que eu tenho que fazer? Volta lá de novo no Lazarus. Vamos abrir aquele projetinho, né? Project Recent, lá, vamos abrir. E se eu olhar aqui, ó, main DM, ó, como tá esse formulário? Ah, eu não coloquei underline, tá vendo? Isso daria problema, então tem que colocar. Pronto, coloquei. Agora eu salvo, posso fechar. Agora, aqui tá estático, vou pedir para recarregar. Agora tá certinho. Tá bom? Evite usar nomes de variáveis que você usaria em nomes normais de componentes, tá bom? Você tem que usar nomenclaturas que nunca coincidam. Mesmo usando o underline, né, na frente, alguns nomes de repente podem coincidir. Então, não use nomes comuns, muito simples demais, tá bom? Tá? Agora, o que acontece com o modelo? Como eu expliquei, quando eu carregar o Lázaro, ele vai apresentar esse modelo como um modelo válido. Será que vai mesmo? Vamos observar. Agora nós podemos vir aqui em File, New, ou escolher um novo projeto a partir do nosso modelo. Se eu der um File New aqui, vai apresentar o nosso modelo na seção Template Projects. Está aqui ele. Está com a descrição, está com o nome, né? E se eu clicar em OK, olha o que vai acontecer. Lembra daquelas variáveis? Olha, elas estão aqui, ó. Ó, Project Name é essa variável aqui, tá vendo? Qual é o nome para o projeto? Tá? Aí você vai escolher um nome, tá? Se eu colocasse aqui Project Name naquele arquivo .ini, né? Cadê ele? Cadê aqui, ó? Project Name, eu poderia até já definir um nome padrão, mas eu preferi não fazer isso, porque todo projeto tem que ter um nome novo, né? Que não possa se repetir. Então vamos chamar de teste 1. Eu já tinha uma pasta chamada teste 1, né? Que eu exemplifiquei para vocês da outra vez, né? Então deixa eu pegar ele aqui de novo, né? Deixa eu apagar aquele teste. Tá aqui, vamos apagar. Tá. Onde eu vou criar ele? Aqui mesmo. Eu posso até criar uma pasta teste 1, né? Vamos lá, teste 1, vai ficar diferente. Abrir, pronto, ele vai criar. Agora aqui, você mantém os nomes que você disse, né? Lembre de novo, de onde vem esse valor aqui? Por exemplo, como vai chamar main unit? F principal, main farm, FM principal. E vem daqui, ó, vem do arquivo project, tá? Essas variáveis que você está observando aqui, elas são essas variáveis, ó. E essas descrições estão aqui. Você pode manter, é o que eu vou fazer agora. Quando eu der um OK, ele vai criar um projeto teste 1 baseado nesse modelo aqui, ó. Só que ao invés desses nomes, vai haver o Search Replace conforme mostrado aqui. Vamos dar um OK. Aí tá. Feito o modelo. Posso até salvar. Agora, olha só. Aqui em teste 1, D principal, os nomes, tudo respeitando, ó, tá vendo? Então, aí está o nosso modelo. Ó, ele tem o DM principal aqui, com aqueles componentes. Né? Como é que chama esse formulário? Chama-se DM. Ó. Como é que chama esse formulário aqui? Chama-se FM principal. Tá? E é isso. Acabou. O modelo está pronto. Tá? Aí você pode rodar o aplicativo, né, à vontade.
né? Esse era apenas um exemplo. Eu coloquei componentes aqui para você ver que ele puxaria direitinho, né? Conforme exibido, tá? Então é isso. Agora você tem essa abinha aqui, projeto básico com Datanode, que é a mesma coisa, apenas um atalho, tá? Aqui em Project, quando você fecha tudo, vamos dar um Close Project novamente, não vou salvar, vou descartar tudo, tá? Você tem aqui New Project, mas note, né, que não há uma opção, né, para você criar um modelo diretamente de lá. Quando você dá um novo, ele vem para cá e aí só lista seu projeto sem aquelas separações, tá? Então essa é uma outra diferença, repetindo, né? Se eu fechar todos os projetos, eu dou um New Project aqui, e aí o seu projeto vai aparecer nessa relação também, tá? Então agora nós temos um modelo formal, né? O modelo formal vai fazer com que apareça seu modelo diretamente na IDE. E era esse o objetivo do artigo. Até mais.